concurseiro, beleza? Show de bola? Pronto para a guerra? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar exclusivamente de um único assunto, certo? Que é a precedência funcional. É um assunto que é bem recorrente em provas de concursos e provas inclusive na academia. E por vezes ainda confunde a cabeça de muitos alunos, certo? Por interpretações muitas vezes equivocadas, o aluno acaba por confundir um pouco essa questão da precedência. Nós vamos explicar aqui para que você nunca mais tenha dificuldade de entender essa precedência funcional. Vamos dar continuidade? Vamos lá? Olha só. A precedência funcional, pessoal, ela está no artigo 5º do Código Disciplinar. É uma das coisas mais importantes do Código Disciplinar, é a precedência funcional. O que é a precedência funcional? A precedência funcional ela vai acontecer quando o militar ocupa um cargo ou função que atribui superioridade sobre os demais. Esse cargo não são os cargos de provimento efetivo, digamos assim, os postos e as graduações, porque esses aí, eles já vêm no escalonamento hierárquico, não há que se falar em precedência, né? Até porque a precedência funcional só vai acontecer em igualdade de posto ou de graduação. Então a precedência é quando o militar está ocupando um cargo, né? Lhe foi dado um cargo que atribui superioridade sobre os demais, comandante de uma companhia, de um batalhão, tá certo? Então, ó, o importante aqui é você entender que é precedência funcional. A palavra funcional, ela vem de função, de uma função que o militar exerce. Se você colocar em mente que essa palavra funcional diz respeito sempre a uma questão do exercício de alguma função, você vai entender perfeitamente a questão da precedência funcional. Até porque, pessoal, a precedência... A palavra precedência por si só não quer dizer muita coisa não, ela precisa sempre de uma complementação. Vai sempre precisar de uma complementação, até porque o artigo 31 do Estatuto, ele fala, por exemplo, a precedência entre os militares será definida, ou seja, ele mostra que a precedência tem outras complementações, não só a precedência funcional. Então a gente, nem sempre que a gente ouvir falar de precedência vai ser precedência funcional, certo? Pode ser outro tipo de precedência. O militar fulano tem precedência sobre o militar cicrano. Olha só, vai sempre surgir a pergunta, por quê? E aí nós temos que buscar as respostas. A precedência em relação ao quê? Não, é porque ele tem um grau a mais, é mais antigo, enfim. A precedência ela precisa sempre da complementação, certo? Aqui no caso é a precedência funcional. Só por curiosidade, dá uma olhada no artigo 31 do Estatuto, ok? Então, dando continuidade, outra coisa importantíssima na precedência funcional é que ela só vai acontecer em igualdade de posto ou graduação. Então, lembre-se, somente em igualdade de posto ou graduação. Somente em igualdade de posto ou graduação. Só recapitulando, né? A gente nunca... Posto, oficiais. Graduação, praças. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, graduação é o grau hierárquico das praças, isso aí você não pode esquecer nunca. Então a precedência funcional ela só vai acontecer se estivermos diante de uma igualdade de posto ou graduação. Ah, o sargento fulano foi escolhido pelo governador para ser o secretário de Segurança Pública. E aí o sargento fulano tem precedência funcional sobre o subtenente, sobre o capitão, sobre o coronel? De jeito nenhum. É importantíssimo que você entenda que a precedência funcional, ela jamais, ela poderá se sobrepor aos graus hierárquicos. Jamais. Então, a precedência funcional ela só pode acontecer, só podemos falar se estivermos diante de uma igualdade de posto ou graduação. Nesse caso, digamos que o sargento seja o secretário de segurança, a relação aí vai ser com o cargo de secretário de segurança e não com o sargento que foi escolhido como secretário.
Então, é importantíssimo pontuar isso aí. Só posso falar em precedência funcional se eu estiver no mesmo posto ou na mesma graduação. Outra coisa importantíssima, na precedência funcional despreza-se a antiguidade. Aqui, pessoal, a antiguidade que a gente viu na aula passada, ela vai ser deixada de lado. Porque na hora da escolha, né, dessa função, desse cargo que vai atribuir superioridade, pode ser que seja escolhido um militar mais moderno, certo? Do mesmo posto à graduação, mas que seja mais moderno. E aí eu tenho que desprezar a antiguidade. Se esse militar mais moderno estiver ocupando a função, né, que lhe foi atribuída e que gera essa superioridade sobre os demais, eu tenho que respeitar. Mesmo o militar sendo mais antigo, ele tem que acatar, ele vai receber ordens desse militar mais moderno. Por quê? Porque na precedência funcional despreza a antiguidade. A questão da função, ele ganha uma importância maior nessa situação. Aí você tem que lembrar que quando a gente falou de antiguidade, a gente só pode falar em antiguidade também, lá pessoal, se for em igualdade de posto ou graduação. Mesma coisa na precedência funcional. A gente só pode falar de precedência funcional se for em igualdade de posto ou de graduação. Outra coisa que você tem que lembrar é que na precedência funcional despreza-se a antiguidade. A antiguidade aí vai ser deixada de lado, certo? Vai se sobrepor aí a função, o cargo que ele ocupa, ok? Outra coisa interessante, importante você lembrar, essa palavra precedência, como eu já falei, ela precisa de uma complementação. Essa palavra funcional, que é a complementação, nesse caso aqui, né? Essa palavra funcional, ela vem de função. Função que o militar estadual ocupa. Uma função que atribui superioridade sobre os demais, em igual posto ou graduação, certo? Então a palavra funcional, ela se remete sempre à questão da função. Isso vai ser importante quando a gente estiver falando aqui do ativo sobre o inativo, certo? É sempre bom lembrar da questão da função. Na aula de hoje eu vou falar exclusivamente da questão da precedência funcional, para que não reste qualquer dúvida em relação ao entendimento do dispositivo, ok? Da precedência funcional. Então vamos lá, quando é que vai ocorrer a precedência funcional, pessoal? Quando é que ocorre a precedência funcional? O artigo 5º ele traz duas situações. A primeira é quando o militar, a gente já falou bastante, é quando o militar ocupar a função que atribua superioridade sobre os demais. Logicamente aqui está abreviado, né? Não está ipsis literis a letra de lei, certo? Eu coloquei só a ideia. Ocupar a função que atribua superioridade. Então, quando o militar ocupar a função que atribua superioridade sobre os demais, eu vou chamar de precedência funcional. Eu vou dizer que esse militar tem precedência funcional sobre os demais. Sempre lembrando, somente em igualdade de posto ou graduação. Porque se não for em igualdade de posto ou graduação, vem o escalonamento hierárquico. E o escalonamento hierárquico vem sempre em primeiro lugar. Certo? Lembra da ordenação da autoridade? O que vem primeiro? O escalonamento hierárquico. Então, o escalonamento hierárquico estará sempre à frente da precedência funcional e da antiguidade. Beleza? Eu não posso falar que, como eu já disse antes, eu não posso falar que um sargento que ocupa determinado cargo tem precedência funcional sobre um subtenente. Jamais, certo? Porque o escalonamento hierárquico vem primeiro. Então, em igualdade de posto ou graduação, o militar estadual que ocupar a função que atribua superioridade sobre os demais, ele tem a chamada precedência funcional. Aqui já aparece a precedência funcional. Vamos explicar, pessoal, como é que ocorre essa precedência funcional aqui. Essa primeira aqui, certo? Digamos que é a regra. Vamos ver como é que ocorre essa precedência funcional aqui. Aqui, nós fizemos um exercício aqui com 3 coronéis, certo? Uma situação hipotética para a gente entender como funciona a questão da precedência funcional. Então, nós temos o coronel Olavo,
ele tem 5 anos no posto. Vou até colocar aqui, para que a gente entenda que é no posto, ok? 5 anos, o coronel Olavo ele tem 5 anos no posto. Dentre os coronéis que nós temos aí, ele é o mais antigo. Então, o coronel Olavo ele tem 5 anos no posto. O coronel Ariano, ele tem 4 anos no posto. E o coronel Menezes, ele tem 2 anos no posto. Então, já podemos falar de precedência funcional aí, né? Porque nós estamos diante de uma igualdade de posto, né? Sempre que a gente só pode falar em igualdade, só pode falar em precedência funcional, igualdade de posto e graduação, como eu já falei anteriormente. Então, aqui nós temos 3 coronéis, igualdade de posto. Já podemos falar em precedência funcional. Então, suponhamos que o governador do estado, ele tenha que escolher entre um desses 3 coronéis aí para ser o comandante do CPI, certo? Comando de Policiamento do Interior, certo? É um órgão muito maior que os batalhões, ok? Então, o Comando de Policiamento do Interior, ele está vago, o governador precisa escolher um coronel para ocupar esse cargo. Vamos lá? O coronel, o governador, melhor dizendo, ao analisar os 3 nomes aí, ele decide pelo coronel Menezes. Ó, coronel Menezes, só 2 anos. Mas, como a gente já falou antes, e isso na hora da precedência funcional, na hora de atribuição do cargo, a gente despreza a antiguidade. O governador, ele vai olhar coronéis, ele não quer saber quem tem mais tempo no posto, no posto de coronel, não. Certo? Ele analisa, se nós vamos escolher um comando para o CPI, ele vai analisar 3 nomes, independentemente de antiguidade, 3 coronéis, e vai escolher um. Ele pode sim fazer isso. Escolheu o coronel Menezes, é o mais moderno dos 3. Então vamos colocar o coronel Menezes aqui. Então, o Comando de Policiamento do Interior, ele tem um novo comandante, está preenchido aqui, ó. É o coronel Menezes. O coronel Menezes é o novo comandante do CPI, Comando de Policiamento do Interior. Ficando 2 coronéis lá. Como eu já falei, o governador pode fazer isso. Ele despreza a antiguidade e pode atribuir a função para o mais moderno. Então, ele escolheu o mais moderno. Então, vem para cá o coronel Olavo, e para cá vem o coronel Ariano, né? Coronel Ariano. Veja, os batalhões, né, o 1º batalhão e o 2º batalhão, eles são subordinados ao grande comando, que é o CPI, que é o grande comando. Então, os batalhões, eles são subordinados ao grande comando. Que quem é que está no comando lá do CPI? É o coronel Menezes. O coronel Menezes está lá no comando do CPI, mais moderninho de todos. O coronel Olavo é o mais antigo. Não tem problema nenhum, ele vai ter que acatar, ele vai receber e acatar as ordens do coronel Menezes. Ele pode ficar triste, contrariado com isso, certo? Mas ele tem que ser profissional e vai precisar sim acatar as determinações desse coronel mais moderno, porque ele está em uma função que atribui superioridade sobre os demais de igual posto. Certo? É justamente a questão da precedência. Tá aqui, o coronel Menezes está ocupando uma função que atribui superioridade sobre os demais de igual posto ou graduação. No caso aqui, de igual posto, né? Nós tínhamos 3 coronéis, o governador escolheu o mais moderno para ser o comandante do CPI, que é o Comando de Policiamento do Interior, como eu já falei. Então, o coronel Olavo está aqui no 1º batalhão, que é subordinado ao CPI, e o coronel Ariano está aqui no 2º batalhão, que também, obviamente, é subordinado ao CPI. Então, pessoal, a questão da ocupação dessa função que atribui superioridade,
ela é bem refletida nessa situação aqui. Beleza? Situação perfeita de precedência funcional, de como vai acontecer a precedência funcional. Tá beleza? Então, essa é a primeira situação da precedência funcional. Como eu falei anteriormente, o dispositivo ele traz duas situações de precedência funcional. É essa aqui, né, da questão da ocupação de uma função que atribui superioridade, e essa outra aqui, ó, o ativo sobre o inativo. Então, o ativo ele tem precedência funcional sobre o inativo. Logicamente, também em igualdade de posto ou graduação. Então, se eu tenho um primeiro sargento da reserva remunerada, primeiro sargento R.R. Soares, digamos assim. Primeiro sargento da reserva remunerada Soares. E nós temos um primeiro sargento Lúcia não, poderia ser Lúcia também, mas é Lúcio. Vamos trabalhar aqui com o Lúcio, certo? Só lembrando, pessoal, a gente sempre está direcionando aqui às vezes o discurso para o lado masculino, mas a gente sabe que tem muitas mulheres aí que estão fortíssimas no páreo. Só lembrando que o próximo concurso ele já vai triplicar o número de vagas para as mulheres. Então, fica comigo, nós temos muitas alunas aí no nosso curso presencial, um abraço para todas elas, estão todas no páreo e competindo de igual para igual com os homens, beleza? Então vamos lá, nós temos o primeiro sargento da reserva remunerada Soares e nós temos o primeiro sargento Lúcio. Obviamente, esse aqui, como eu já falei, reserva remunerada, esse aqui está na ativa. Então, a gente já sabe, como a gente viu aqui, existe precedência funcional do ativo sobre o inativo. Existe essa precedência. Então aqui quem é que tem precedência funcional? Claro, o primeiro sargento Lúcio tem precedência funcional sobre o primeiro sargento Soares, que está na reserva remunerada. Ah, Davi, isso é essa questão de tempo. Veja bem, lógico que o primeiro sargento Soares aqui, ele entrou na corporação há muito mais tempo, inclusive já está aí na reserva remunerada, já está aposentado. Mas o sargento Lúcio, embora seja mais moderno, entra a questão da palavra funcional aí. O sargento Lúcio está em pleno exercício das funções do cargo. Olha aí, a função aparecendo aí novamente. O porquê, muita gente se pergunta, por que tem essa precedência funcional do ativo sobre o inativo? Ora, é justamente pela questão da função também. Lembra que aqui é porque o militar exerce um cargo ou função que atribui superioridade. Aqui também é relacionado com a função do ativo sobre o inativo. Por quê? O ativo está em pleno exercício das funções do cargo e o inativo já não está mais. Então, novamente entra em questão aí a palavra função. Esse rapaz aqui, o primeiro sargento Lúcio, está em pleno exercício das funções do cargo, por isso ele tem precedência funcional sobre o sargento Soares. Olha, pessoal, lembra que a gente falou que somente a igualdade de posto ou graduação, isso aí você tem que entender. Você tem que entender, certo? Então nós temos aqui um subtenente da reserva remunerada. O subtenente da reserva remunerada, digamos que em determinada situação, chegou estava um subtenente em determinada ocorrência, chegou uma viatura composta por um primeiro sargento no comando. Aí o sargento, eu tenho precedência funcional sobre você, porque eu estou na ativa. Não tem. Certo, pessoal? Essa situação aí, ela tem que ser resolvida de outra forma. Precedência funcional não vai existir aqui de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Embora o sargento Lúcio esteja em pleno exercício das funções do cargo, porque está na ativa, mas não vai ter precedência funcional. E o motivo disso acontecer é muito simples. Nós não estamos diante de uma igualdade de posto ou graduação. No caso aqui, graduação. Nós não estamos diante de uma igualdade de graduação. Embora esse rapaz aqui esteja na reserva remunerada e esse na ativa, não vai haver precedência funcional. Não é questão de precedência funcional aí não, de jeito nenhum. Porque nós não estamos diante de uma igualdade de posto ou graduação. Como eu falei no começo da aula, pessoal, a precedência funcional, ela jamais vai se sobrepor ao escalonamento hierárquico. Não pode, de jeito nenhum. O escalonamento hierárquico vem sempre em primeiro lugar. Eu tenho sempre que analisar em primeiro lugar os cargos, o posto ou a graduação. Se eu tiver diferença aí no posto ou na graduação, você já sabe, o posto maior, ele tem precedência, né? No caso é hierárquico, e na graduação do mesmo jeito, tanto no posto como na graduação. A graduação maior vai ter precedência hierárquica, já entra aí o escalonamento hierárquico. Não há que se falar em precedência funcional. Ok? Pessoal, sobre precedência funcional, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tenho certeza que muita gente vai esclarecer com essa nossa aula aqui e não vai ter mais dificuldade na precedência funcional. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.